Imagine um mundo onde em um piscar de olhos as maiores metrópoles do mundo desaparecem em uma nuvem de fogo, onde nações inteiras são transformadas em desertos radioativos e a nossa noção de civilização se torna uma memória distante. A ameaça de uma terceira guerra mundial alimentada por armas nucleares e conflitos globais paira como um fantasma, trazendo medo e ansiedade em um cenário já marcado por tensões crescentes. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo vive sob a sombra de um conflito total, e agora, com novos confrontos surgindo em várias partes do mundo, essa sombra se intensifica, projetando incerteza sobre o futuro da humanidade. Só que essa guerra, ela já começou. I fear that there will be violence, more violence. Hezbollah's increasing aggression is bringing us to the brink of what could be a wider escalation. And the number of Ukrainians is rising who left their war-torn home trying to enter the US. Fighting is intensifying in Sudan's western Darfur region. A polarização no mundo é o reflexo de uma guerra iminente. Por onde você olha, você vê caos, destruição, pessoas se destruindo por interesses políticos, culturais, sociais e interesses próprios. Não estamos esperando uma terceira guerra mundial. Ela já começou há muito tempo. A gente só não percebeu ainda. Foram quase 200 mísseis disparados em direção às 3 principais cidades israelenses e bases militares. É a primeira resposta iraniana desde os ataques de Israel contra o Líbano e a morte do líder do Hezbollah na semana passada. Os conflitos no mundo não surgem do absoluto nada. Eles são um reflexo de uma complexa teia de rivalidades históricas, políticas expansionistas e erros diplomáticos. Para que você entenda como chegamos a esse ponto crítico, é necessário analisar os eventos que desencadearam a Primeira e a Segunda Guerra Mundial no passado. A Primeira Guerra Mundial começou em 28 de julho de 1914, quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia após o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand. O conflito rapidamente se expandiu devido a uma complexa rede de alianças entre grandes potências europeias. De um lado estavam as potências centrais, Alemanha, Áustria-Hungria e o Império Otomano, e do outro os aliados, França, Reino Unido, Rússia e mais tarde os Estados Unidos. Entre as causas principais da guerra estavam o nacionalismo, rivalidades imperialistas e uma corrida armamentista. Esses fatores geraram tensões que culminaram com a exploração da guerra após o assassinato do arquiduque, o que fez com que as potências envolvidas fossem arrastadas para o conflito por causa das suas obrigações de aliança. O conflito se espalhou por várias frentes, incluindo a frente ocidental, caracterizada pela guerra de trincheiras, e a frente oriental, onde os combates eram mais dinâmicos. A guerra foi marcada pelo uso de novas tecnologias militares, como tanques, aviões e armas químicas, que aumentaram muito a letalidade dos combates. Ao final, cerca de 9 milhões de militares e até 13 milhões de civis morreram. O conflito terminou com a assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919, impondo pesadas sanções à Alemanha. No entanto, as condições impostas pelo tratado e o impacto econômico e social da guerra contribuíram para o surgimento de tensões que levariam à Segunda Guerra Mundial. Já a Segunda Guerra Mundial foi um dos conflitos mais destrutivos da história, envolvendo praticamente todos os grandes países do mundo. Ela começou em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, invadiu a Polônia. Isso levou à declaração de guerra por parte da Grã-Bretanha e da França, 2 dias depois. O conflito se dividiu em 2 grandes teatros, o europeu e o do Pacífico, onde o Japão expandiu sua influência militar. As causas da guerra são amplamente atribuídas à insatisfação com o Tratado de Versalhes, que impôs severas condições à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Além disso, a ascensão de regimes totalitários, como o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e o militarismo no Japão, contribuíram para a instabilidade global. A Grande Depressão dos anos 30 também teve um papel fundamental, criando crises econômicas que facilitaram a ascensão de líderes autoritários. A Segunda Guerra Mundial terminou com a criação de novas potências globais e o início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. A guerra também resultou na criação das Nações Unidas, destinada a evitar futuros conflitos globais dessa magnitude. Mas, como estamos vendo diariamente nos últimos anos, isso não foi o suficiente. Sempre que eu vejo uma nova notícia em relação aos conflitos globais, eu tenho cada vez mais certeza de que a humanidade ama a guerra e ama também o caos e a
a destruição, porque parece que sem isso as pessoas não conseguem viver. Parece que a paz consegue ser ainda pior do que a guerra. Todos os dias vemos pessoas em manifestações pró e contra ambos os lados de uma guerra, tentando justificar o injustificável porque acreditam que um lado é o certo e o outro lado é o errado, e não conseguem enxergar que independentemente de qual lado tenha iniciado a guerra, ela não deixa de ser uma guerra, e a guerra traz com ela a destruição em massa. Não importa no que você acredita, não importa qual lado você acha que é o certo, a guerra vai destruir tudo. O governo não vai te proteger. Os países mais poderosos do mundo não se importam com quem vai morrer pelo caminho. Eles querem o caos. No início de 2024, o presidente francês Emmanuel Macron disse que não podia descartar a possibilidade de tropas francesas entrarem na Ucrânia em algum momento durante a guerra. Isso gerou bastante controvérsia em toda a Europa e também deixou o presidente russo um pouco irritado. A dura resposta do presidente russo Vladimir Putin pode ser subentendida na frase que disse em fevereiro, depois da declaração de Macron. Eles acham que isso é algum tipo de jogo. Eles estão cegos pelo próprio complexo de superioridade. Tudo isso realmente sugere um conflito com o uso de armas nucleares e a destruição da civilização. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, uma nova era de conflito surgiu, a era nuclear. A bomba atômica, uma invenção do Projeto Manhattan, mudou completamente o cenário da guerra global. Em questão de segundos, uma única bomba pode destruir uma cidade inteira, como foi demonstrado em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Esse evento marcante levou à corrida armamentista nuclear durante a Guerra Fria, com as potências globais, especialmente os Estados Unidos e a União Soviética, buscando desenvolver arsenais cada vez mais letais. Para evitar o uso catastrófico dessas armas, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares foi estabelecido em 1968. O TNP é um acordo internacional destinado a prevenir a disseminação de armas nucleares e promover o desarmamento nuclear. Embora o tratado tenha sido amplamente bem sucedido em evitar a proliferação nuclear em grande escala, várias nações, incluindo Índia, Paquistão e Israel, desenvolveram arsenais nucleares fora do regime do tratado. Atualmente, o mundo enfrenta várias zonas de conflito que ameaçam escalar para uma guerra global. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que começou em 2022, não é apenas uma disputa territorial, é um confronto entre a Rússia e o Ocidente, com a Ucrânia servindo apenas como um campo de batalha para a influência geopolítica. Desde o início do conflito, o presidente russo Vladimir Putin fez repetidas ameaças sobre o uso de armas nucleares. Isso deixou muitos países em alerta para um confronto nuclear global. Simultaneamente, no Oriente Médio, o conflito entre Israel e a Palestina, especificamente na região da faixa de Gaza, permanece uma ferida aberta. A escalada de violência em 2024, com a crescente intervenção de outros atores regionais, tem o potencial de envolver potências globais, como os Estados Unidos, o Irã e possivelmente a Rússia, e talvez até mesmo a China. Esses conflitos não são isolados, eles fazem parte de um panorama geopolítico mais amplo, onde as potências mundiais estão se reposicionando para garantir a sua hegemonia em um cenário global em constante mudança. A China, por exemplo, observa atentamente o desenrolar da guerra na Ucrânia, enquanto também lida com as suas próprias ambições territoriais em Taiwan. A possibilidade de uma invasão chinesa à ilha é semelhante à invasão da Rússia na Ucrânia. É um fator adicional que poderia desencadear um conflito global ainda maior, e com sérios riscos de envolver armas nucleares. Um dos aspectos mais inovadores desses conflitos modernos é o uso de tecnologias emergentes, como drones e a guerra cibernética. No conflito entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, o uso de drones e ataques cibernéticos se tornou uma parte central da estratégia militar de ambos os lados. Esses novos métodos de combate mudam a natureza da guerra, deixando ela mais imprevisível. Ataques cibernéticos podem simplesmente desativar estruturas críticas, como redes de energia e sistemas de comunicação inteiros, causando assim caos em larga escala na sociedade, sem a necessidade de um confronto militar direto. O que torna esses avanços tecnológicos especialmente perigosos é a sua capacidade de escalar rapidamente uma guerra convencional para uma guerra total, envolvendo atores estatais e não estatais em um conflito caótico e imprevisível. O uso de drones pode ser utilizado até mesmo por civis para coletar informações ou até mesmo conduzir ataques que criam uma nova fronteira na guerra, onde qualquer pessoa, teoricamente, se torna um soldado no campo de batalha. And spoke to analysts from Jane's Intelligence.
to break down how these attacks were executed. Kamikaze drones must get very close to a target and remain undetectable. To execute an attack like this, FPV drone pilots work in teams to identify targets and get into position to strike. Há alguns caminhos possíveis para evitar uma terceira guerra mundial. A diplomacia continua sendo a ferramenta mais poderosa para resolver conflitos internacionais. A Guerra Fria, por exemplo, não resultou em um conflito nuclear total graças a iniciativas diplomáticas como os tratados de limitação de armas estratégicas e o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que limitaram a proliferação de armas nucleares entre as superpotências. Bom, pelo menos na teoria, porque não sabemos se todos os países realmente cumpriram sua parte nos tratados. Além disso, a criação de zonas livres de armas nucleares em várias regiões do mundo é um passo significativo na direção de um desarmamento nuclear global. No entanto, para que essas iniciativas sejam bem-sucedidas, é necessário um compromisso renovado por parte das potências globais para priorizar o diálogo sobre essa ação militar. Uma solução ideal para os conflitos em andamento, como entre a Rússia e a Ucrânia, Israel e Palestina, China e Taiwan, seria um cessar-fogo imediato seguido por negociações de paz multilaterais mediadas por uma organização internacional neutra, como as Nações Unidas. Essas negociações devem abordar não apenas os sintomas do conflito, mas as suas causas profundas, como a disputa por recursos, questões territoriais e as rivalidades geopolíticas de longo prazo. Isso é uma possibilidade. Eu coloquei aqui como possível solução para os conflitos atuais um cessar-fogo multilateral, ou seja, algo que seja de interesse de todos os países envolvidos no conflito, e até mesmo os países que vão se envolver posteriormente ou os que já estão envolvidos de forma indireta. E eu também disse que poderia ser mediado por uma organização internacional neutra, mas eu não acho que as Nações Unidas seja neutra. Na verdade, eu acho que as Nações Unidas é bem parcial em determinados momentos desses conflitos, mas isso é uma opinião pessoal. Talvez ela realmente seja uma organização idônea e apenas transmite para mim e para muitas outras pessoas uma percepção de parcialidade, principalmente no conflito entre Israel e Palestina. Mas, enfim, é só minha opinião. A Terceira Guerra Mundial não é inevitável, mas o risco é real. O mundo está mais conectado do que nunca, e os conflitos que antes eram locais ou até mesmo regionais, agora têm um potencial de escalar para guerras globais em questão de dias. No entanto, com uma abordagem focada na diplomacia, cooperação internacional e o desarmamento nuclear, ainda há esperança de evitar um desastre. Mais uma vez, isso é algo teórico, porque a maioria dos países que participaram da corrida armamentista fizeram isso especificamente para demonstrar poder e impor medo nos seus adversários. Se você é um chefe de estado do país A e sabe que o chefe de estado do país B tem armamento nuclear, você vai pensar 10 vezes antes de realizar um ataque, porque se você fizer, a qualquer momento você pode receber uma retaliação que destruirá o seu país. Algo que as duas grandes guerras nos ensinaram é que a paz nunca é garantida. Requer uma vigilância constante, disposição para o compromisso e uma compreensão clara das consequências devastadoras de um conflito nuclear global. Somente através de uma ação coletiva e coordenada podemos garantir que o futuro da humanidade não seja destruído em um holocausto nuclear. Eu não sou especialista em geopolítica, estou apenas compartilhando com você um pouco do que eu sei e entendo sobre o assunto e também um pouco da minha opinião sobre essa merda toda. Eu acredito que a Terceira Guerra Mundial já começou, ela só não foi oficialmente declarada ainda, mas quando isso vai acontecer? Com certeza não vai ser amanhã, não vai ser semana que vem e nem ano que vem. Eu acho que provavelmente a Terceira Guerra Mundial será anunciada nos próximos 5 anos, até porque a China, por exemplo, não vai meter o louco e invadir Taiwan amanhã. Talvez ela até invada, eu realmente não sei, mas eu acho que ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso porque ela está se preparando. Ela vem se preparando há muito tempo para esse momento e provavelmente ela vai continuar por mais alguns anos. Ela ainda não está preparada militarmente falando e provavelmente ela vai continuar apenas observando os conflitos atuais, bem na dela, de boa, tranquila, trocar algumas informações com a Rússia enquanto ela estoca energia, combustível e tudo que é necessário para se manter em uma guerra durante anos. Mas e nós? Onde nós entramos nessa guerra? O Brasil historicamente é um país neutro, então muito provavelmente não vamos participar dos combates quando a Terceira Guerra Mundial for oficialmente declarada. Então, na teoria, estamos mais seguros aqui. Nós vamos apenas assistir de camarote os países se destruindo. Independentemente de qual lado seja o governo do Brasil no momento mais crítico da guerra, nós não iremos fazer parte disso. No máximo, vamos ser uma fonte de suprimentos. A questão são as armas nucleares.
Mesmo que todos os chefes de estado tenham uma consciência de que usar armas nucleares pode acabar com a humanidade, alguns deles ainda assim podem simplesmente apostar na sorte e desencadear uma catástrofe global com uma decisão tomada em segundos pela pressão da guerra. Uma única decisão de usar uma ogiva nuclear para acabar de forma rápida com o seu adversário pode desencadear uma sequência de decisões erradas. E mesmo que a gente fique aqui tomando sorvete, assistindo o mundo queimar, nós seremos prejudicados de tantas formas que eu nem consigo imaginar. Nunca podemos duvidar de um ser humano que tem o poder de destruir o mundo nas mãos. Esse ser humano é uma pessoa, assim como eu e você. E se nós, cidadãos comuns, temos diversos colapsos nervosos no transporte público, em casa, no trabalho, porque o Vladimir Putin, por exemplo, não teria um colapso nervoso em um momento de tensão extrema durante uma guerra? O cara pode simplesmente perder o controle e autorizar um ataque nuclear. A Terceira Guerra Mundial pode ser evitada, mas o caminho para isso exige esforço coletivo e coordenado, especialmente com base na ciência, na diplomacia inovadora e o desarmamento controlado de armas nucleares. A história já mostrou os desastres que as guerras globais trazem, e a tecnologia moderna amplifica ainda mais isso. Portanto, investir em diálogo e cooperação é o caminho mais seguro para o futuro da humanidade. E como vamos nos preparar para isso? Só Deus sabe. Eu realmente acredito que não tem como se preparar para uma terceira guerra mundial com potencial nuclear. E também acredito que as pessoas mais poderosas do mundo não vão usar suas armas nucleares, porque elas sabem muito bem as consequências que isso pode causar para a humanidade. Mas, se acontecer, como você se prepara para isso? Dinheiro não vai servir para nada, estocar suprimentos talvez não sirva para nada se o mundo estiver queimando em uma nuvem de poeira e fumaça radioativa estiver se espalhando pelo planeta. Se esconder em bunkers talvez seja uma boa, mas onde que você vai encontrar um bunker aí na sua cidade? A maioria de nós simplesmente iremos sofrer, sem nenhuma opção de sobrevivência. Claro que você deve ter um instinto sobrevivencialista, fazer o que puder para garantir a sua sobrevivência e da sua família, mas em uma guerra nuclear global será o maior caos que a humanidade já presenciou e no fim será cada um por si. Nós nunca ficaremos 100% preparados para uma situação dessa magnitude. Deixo aqui uma reflexão: a nossa liberdade não é nossa. Se o futuro da humanidade depende de homens velhos que parecem crianças brigando por problemas inúteis. Um quer dominar o território do outro para dizer que é seu, o outro quer destruir um país porque não aceita que existem pessoas diferentes com crenças diferentes e religiões diferentes. E por fim, temos um que quer dominar o mundo inteiro.